Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Lado de Lá. Quem é você? Eu sou a Camila Coneglian. Eu sou a Yasmin. Eu sou Alan Paixão e nós somos a Família Paixão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Roda a vinheta e a gente já vai começar. Do lado de lá, a vida continua. Do lado de lá. Bom, então, para que a gente não cometa a falha de ficar sem oração, vamos abrir com a nossa oração. Vai orar hoje para nós, filha? Pode ser. Então vai. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de estudo, de aprendizado, de conhecimento e que repassamos isso para frente. Obrigada, Senhor, por cada momento e por termos esse programa. E abençoe nosso programa de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então se você está chegando agora, não conhece, não sabe o que é esse programa, né? Nós somos a Família Paixão e resolvemos fazer um podcast aqui, né? A gente quer agradecer o Sintonia no Bem pelo espaço, para a gente falar sobre como é do lado de lá. Então a gente está se apoiando em obras espíritas que narram histórias verídicas de como as coisas acontecem do lado de lá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que talvez a gente não pense nele, né? E a gente está se apoiando nesse livro. Mostra aí, por favor, Camila. Que é Os Missionários da Luz, psicografado, né, por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. É um livro excelente. A gente está fazendo essa releitura do livro e isso está sendo fantástico, né? Então, hoje a gente está no 6º ou 7º programa, Claudião? No 7º programa, né? E a gente está fazendo um programa por capítulo. Então, basicamente, a gente está tendo a oportunidade de estudar esse livro de novo por capítulo. E o tema hoje é bem interessante. É os perigos noturnos. Do ponto de vista espiritual, nós vamos entender como se dá esses perigos noturnos, né? E você, que talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso, fica aqui até o final, porque vai valer a pena e a gente vai descobrir várias coisas e que tipo de perigo existe à noite do lado de lá. Então vamos começar, né? Para a gente contextualizar, a gente estava falando no capítulo anterior, no 6º, né? Que estava acontecendo uma reunião mediúnica, onde nessa reunião mediúnica tinha 3 pessoas da mesma família, André Luiz e Alexandre, que são os protagonistas dessa história, ou seja, quem aparece nessa história, que conta essa história, né? André Luiz é quem narra a história, mas Alexandre mentora André Luiz o tempo todo, e eles saem, né? Eles contam tudo que acontece ali no trabalho mediúnico, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, eles saem e vão acompanhar essa família. Essa família, ela está em direção para casa e o André Luiz começa a narrar todo o processo obsessivo que acontece depois, né? Que os espíritos vampiros dessa família, de cada um deles, estavam esperando eles lá de fora. Então André Luiz narra que quando eles saem da casa espírita e vai para a rua, ele sente um contraste de atmosfera espiritual muito grande. Isso já era à noite. E aí eles vão até a casa, e acompanham, né, vão até a casa de um deles, dessa família. Lá acontecem algumas coisas interessantes, né, sobre o poder da oração, sobre o poder de manter uma casa em harmonia, espiritualmente falando. Então, eu recomendo que você possa assistir para entender a história. E aí eles saem dessa casa. Ao saírem dessa casa, os vampiros estavam do lado de fora porque
né, ainda, porque eles não conseguiram adentrar a casa por causa da força espiritual que tinha lá. E para você saber do que a gente está falando, você tem que ou ler o livro ou assistir o capítulo anterior. Aí quando eles saem de lá, o Alexandre convida André Luiz para uma nova missão. Mas antes de entrar nessa nova missão, o André Luiz, né, começa a narrar essa frequência, essa diferença da frequência da noite e da rua. E ele sai de lá e vê um monte de falanges de espíritos do bem passando em grupos, cada grupo desses com uma missão, né? E aí o Alexandre convida ele para ir para um lugar. Quando o Alexandre convida ele fala, claro, estou aprendendo demais, eu quero ir, né? Porque o Alexandre, né, tinha muito conhecimento. E aí, a hora que eles vão partir assim, para essa missão, chega uma senhorinha. Conta essa parte, filha. Aí, essa senhorinha, ela pediu ajuda, assim, né? Pediu ajuda para eles, para ajudar o filho dela. O filho dela já tinha, acho que uns 70 anos, né? Já tinha uns 70 anos por aí. E ela pediu para ajudar ele, porque ele estava ficando muito doente. Ele estava tendo... Como que é o nome da doença no cérebro? Derrame cerebral? É um AVC. AVC. É um derrame, AVC. É, um derrame cerebral. E ela falou para eles lá que ele estava tendo isso por conta de seus pensamentos. Porque ele estava com muito pensamento de preocupação. Preocupação, né? E ele pensava muita coisa ruim, essas coisas assim, sabe? Que a gente pensa no dia a dia, às vezes, sem querer. E nisso, ela pediu ajuda. E é pra contar a parte que veio um encarnado? Assim? Isso, mas antes da gente chegar nessa parte, vamos só abrir um parênteses aqui. Quem é de nós que não tem preocupação? Né? Ou seja, a gente fica pensando demais nos problemas, com medo, né? Do que vai acontecer, e se acontecer, e se não acontecer, né? E aí isso gera ansiedade. Pergunte-me como eu sei disso, né? Isso gera ansiedade, isso gera um gasto de energia muito grande, e a nossa mente, o nosso corpo começa a entrar em desequilíbrio. Era o que estava acontecendo com esse senhor, né? A mãe dele, então só para ficar claro, A mãe dele estava desencarnada. A mãe dele, desencarnada, foi pedir auxílio ao André Luiz e ao Alexandre, que também são, né, eles estão desencarnados o tempo todo. A história acontece assim, do lado de lá, e eles contando essa, né? E aí, só pra gente, daqui a pouco você continuar, filha. Então, a gente acha que as doenças, né, são as doenças físicas, são frutos só da alimentação, fruto disso, fruto daquilo, mas a maioria das doenças são frutos dos nossos pensamentos, da nossa frequência mental, né? E ele estava, então, quase desencarnando, né, filha, por causa disso. Pode continuar. E nisso, ele precisava cumprir uma missão na Terra. Então, ele pediu pro Alexandre. A mãe pediu, né? A mãe pediu para que ajudasse ele, para ele continuar nessa missão. Ele teve mais ou menos umas 3 semanas, 3 meses. De vida. Tinha só mais ela pediu assim, ela falou, olha, Alexandre, se ele viver mais 3 meses, é o suficiente para cumprir o que a gente precisa, né? E aí teve que pegar um encarnado, só que ele estava desdobrado, pra, como que eu falo, auxiliar ali, né? Tipo, pra ajudar ali, pra doar energia, né? Sabe o que eu achei interessante na história? Que um pouco antes dele chamarem esse encarnado, né, filha? O Alexandre chegou lá com o André, né, e a senhorinha. Aí quando ele viu a situação, né, ele chegou pro
viu o velhinho ali de 70 anos já desconectando do corpo, ou seja, o espírito dele não estava ligado ao corpo, né? Estava só o perispírito, né? Só que ele estava, assim, sem entender o que estava acontecendo. Aí o Alexandre vem, encosta a mão na testa dele e passa energia para ele. Fala, fulano, reage aí, a gente precisa de você. Aí quando o Alexandre olha pro corpo dele, olha no cérebro e vê que o negócio está muito feio, ele falou assim, nós precisamos de ajuda. Vou chamar, acho que é Clarência, esqueci o nome, verifica o nome, por favor. Vou chamar o fulano, que é especialista nesse tipo de caso, a equipe dele. Aí sabe o que eu achei interessante? Que ele falou assim para o André Luiz, fique em oração que eu vou buscar ajuda. Aí eu imaginei que ele ia sair correndo, né? Diz que ele lembra, filho? Ele só fechou o olho, o Alexandre só fecha o olho, fica 1 minuto em silêncio e de repente em 1 minuto chega a ajuda. Menos de 1 minuto, ou seja, o Alexandre em pensamento, olha só, em pensamento buscou ajuda e em menos de 1 minuto a ajuda já tinha chegado. Olha o tanto que o tempo é diferente no plano espiritual, né? Sim. Se fosse aqui, ia ligar para o SAMU ia ver se tinha ambulância disponível, dependendo do lado, ia demorar uns 15, 20 minutos ou mais para chegar, e aí já era, né? E aí, filha? Aí chegou o Afonso? É, o Afonso, né? Aí chegou o SAMU espiritual. Ó, a Síria aqui falando comigo. Aí chegou o SAMU espiritual lá. Como que foi, filha? Você lembra? Não, acho que não. Aí o Afonso chega, né, e começa a dar assistência. E aí ele fala, nossa, o caso é grave mesmo. Nós vamos ter que chamar, ele vai precisar de fluidos de alguém que está encarnado. Mas aí o Alexandre falou, só que não pode ser qualquer um. Tem que ser um encarnado que está centrado, que está podendo doar energia, equilibrado, né? Então, olha só a importância da gente estar equilibrado, né? A gente poder ser instrumento, né? Poder ser usado pela espiritualidade quando precisa, né? Então, a gente acha que a gente tem que estar equilibrado para servir aqui na Terra, assim, fisicamente. Na verdade, a gente tem, até dormindo, a gente serve, se a gente estiver pronto para isso, né? Aí, busca então o fulano. Acho que o fulano, né? Aí passou alguns... Aí o Afonso saiu, passou alguns minutos, chega o fulano. Você lembra o que aconteceu depois? A hora que ele chega, aí o André Luiz narra que foi igual começou um processo, né? Eles começaram a fazer tipo uma transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue, mas não era de sangue, era uma transfusão energética, de fluidos do encarnado para o encarnado. Era como se aquele encarnado tivesse, entre aspas, doando sangue espiritual para ele, né? E aí o André Luiz começa a narrar que as veias do cérebro começam a desentupir, as coisas começam a se organizar, né? E aí, quer continuar? Não. Posso continuar? É que eu não lembro muito. Eu fiquei tão achando interessante, né, que eu lembro dos detalhezinhos. E aí o Senhor recebe essa ajuda, né? E ele fala, nossa, aí eles falam, não, agora a gente já fez o que a gente tinha que fazer. E falou para a senhora, agora a gente vai embora, fica aí, né? E que a gente vai, a gente já fez o que tinha que ser feito, e ele vai ir para o hospital, vai terminar de fazer as curas físicas, que ele vai durar mais uns 6 meses aí. Então você, como mãe, chega junto dele aí, porque você vai ter 6 meses aí para você terminar de fazer o que tem que ser feito, né? E aí ele acorda, ele começa a gritar, socorro, socorro, tô morrendo. Aí a história dessa intervenção para aqui. Mas nesse ele tinha infartado, não tinha? Ele estava prestes a infartar, né? Na verdade, assim, o que é interessante a gente entender, né, que ele estava nesse processo de quase ter um derrame cerebral, ali um AVC, por causa dos pensamentos que ele estava tendo, né, que eram pensamentos
Então, que eram pensamentos... como que é a palavra mesmo? De preocupações, né? Eram pensamentos de preocupações. Então, a importância, né, da gente vigiar os nossos pensamentos, porque às vezes a gente pensa assim, mas se a pessoa teve um AVC, o que foi, né? Acha que é um problema físico. Mas talvez, né, muitos de nós não saibam que é possível sim ter um AVC por um problema espiritual por causa de excesso de pensamentos de preocupação. Por causa da carga energética que os pensamentos de preocupação trazem, né? E às vezes os médicos tentam, achar um motivo pela eu já vi alguns casos assim, né? Pela aquela doença, achar, da medicina uma explicação. Uma explicação terra, por né? que ele teve isso, sendo que nos exames dele tá normal. E isso acontece algumas vezes pelos pensamentos também. É raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito? Eu falei de graça mesmo. É raro, mas acontece muito. Realmente, tem muitos casos que a gente vê, né? E também tem pessoas que às vezes estão passando por problemas e vão no médico e faz exame e revira a pessoa do avesso e fala, mas não tem nada. Não, mas eu tô com muita dor, eu tô com isso, tô com aquilo, né? Uma dor de cabeça, por exemplo. E aí vai e faz exame, toma remédio e vai por tentativa de erro e acerto, porque muitas doenças realmente ainda não são explicadas pelos médicos da Terra, né? E é o que o André Luiz mais fica encantado nesse livro, né? Porque ele era um médico da Terra. Quando ele desencarna, que ele vai para o mundo espiritual, ele vai aprender uma outra medicina, que é a medicina espiritual. E aí ele fica encantado, né? E aí influencia na medicina, né, no processo físico. Né? E até o Alexandre fala, né? Futuramente, na Terra, os médicos vão estar estudando isso e vão estar aplicando isso na humanidade, né? Mas ainda estamos caminhando, né? Nesse processo. Aí o André Luiz, né, durante o vídeo, o livro, a gente percebe que ele está sedento para o conhecimento, né? E tudo que acontece, ele fica assim, uau, nossa, que legal. Ele fica muito impactado, né, com essas descobertas, né? Porque para ele, como médico, ver essas descobertas, ver o processo, como que o processo espiritual influi direto na saúde, no funcionamento do corpo, ele fica muito encantado, impactado, né, com isso. Aí ele chegou e falou assim pro Alexandre, será que você não me apresenta aí pro Afonso? Eu queria ficar mais perto dele, né? Aí ele, então, vai ali, entre aspas, cola no Afonso para aprender mais. Aí quando ele começa uma conversa, aí entra especificamente no tema, né, que a gente vai falar, ele começa a falar, né? Porque aí o Afonso começa a falar, olha, as noites são os momentos mais difíceis para os doentes, é a hora que a gente mais trabalha e tal. Aí o André Luiz, mas por que à noite? Por que não durante o dia? Aí ele explicou ele falou uma coisa muito interessante. Você quer que eu leia esse pedacinho? Porque o sol, vamos ler, o sol, ele mata os pensamentos deletérios, os pensamentos ruins. Lê esse pedaço, Camila. Na verdade, não é Afonso, eu acho que é Francisco, viu? É o Afonso Francisco. Porque eu acho que o Afonso é porque a gente às vezes não grava os nomes dos personagens. Mas também. acho que o Francisco é o Senhor. Então, eu acho que não, porque ele fala assim, acentuou Francisco gentil, destina-se ao conforto de doentes graves e agonizantes, de modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite, né? Porque o Afonso era o encarnado. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más.
Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Que ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão, quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados, ou seja, nós aqui na Terra, né? Conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Interessante. E aí essa informação para mim foi muito relevante, essa questão do Sol, né? Porque se a gente começar, aí eu fui pesquisar, e no Livro dos Espíritos, olha só o que fala aqui no Livro dos Espíritos sobre essa questão do Sol. Peguei aqui, ó. Deixa eu aumentar, ver se essa fonte aumenta aqui. Então, na questão 188 do Livro dos Espíritos, né? Tem a pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que outro? Então, tipo assim, se os espíritos estão livres, né? Os espíritos puros, ou se eles residem em algum lugar. Aí, a resposta: habitam certos mundos, mas não eles ficam presos. Então, ou seja, os espíritos puros, eles já transitam no universo, eles não precisam ficar morando num planeta, né? Como os homens da Terra podem, melhor do que os outros, estar em todas as partes. Então, o espírito puro já tem. Mas aí o Allan Kardec depois faz uma nota nessa pergunta que eu achei interessante. Olha só. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é o dos habitantes menos adiantados. E esses dias a gente estava ouvindo uma palestra do Haroldo, onde o Haroldo fala sobre isso. Que a Terra, do nosso sistema solar, é o país... É o planeta. É o planeta, paizão. É o planeta menos evoluído. Os outros são mais evoluídos que a Terra. Então, esse é o planeta, né? Esse que a gente mora. E aí dá para tirar por base quem nós somos ainda, né? Aí, física e moralmente. Então, ele completa, né? Que a Terra é um dos habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. Agora entra a questão do Sol. Olha que interessante. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos. Acho que o microfone está fora do tubo. Mas simplesmente, não, mas está pegando, senão eu não consigo ler. Mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. O Sol, vou repetir, é um lugar de reunião dos espíritos superiores. Então vamos continuar. Perdi. Os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos. Então os espíritos superiores se reúnem lá no Sol. E de lá, através da emanação fluídica do Sol, eles emanam os pensamentos deles para a gente. Olha a importância do Sol na nossa vida. Os quais de lá irradiam seus pensamentos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, você vai fazendo a cadência, né? Transmitindo a esse por meio de fluido universal. Então, considerando do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O que quer dizer? Porque tem outros sóis em outras galáxias, né? Não existe só um Sol. O volume de cada um e a distância que esteja... Então, peraí. Considerando o ponto de vista da constituição física...
Bom, é isso. Aqui agora ele vai entrar dizendo que os planetas, aí entra uma consideração. Então um planeta que estiver mais perto do Sol tem mais adiantamento moral, não tem nada. Aí ele fala que não tem nada a ver isso, né? Agora vamos falar dos perigos noturnos. A gente falou, o Sol, ele mata as criações mentais inferiores. Então por isso que as coisas acontecem, as coisas piores acontecem de noite. Que coisas piores? Fisicamente falando, eu fui dar uma googlada e pesquisei. A maioria dos crimes, adivinha? Acontece que hora? À noite. À noite. Os processos obsessivos se intensificam que hora? À noite. Primeiro, então, olha, eu queria cruzar duas informações aqui. Quando o André Luiz fala que ao sair da casa espírita e entrar na rua, ele percebe uma frequência vibratória misturada com todos os seres. Quando ele diz todos os seres, ele está dizendo encarnados e desencarnados, que estão perambulando pela rua. Agora a gente tem que entender que à noite é a hora que a gente dorme. Quando a gente Deveríamos estar dormindo. A maioria, né, deveria estar dormindo, né? Mas a maioria está dormindo, né? A maioria está dormindo, né? A noite foi feita para dormir, para o descanso do corpo físico, e do né? espírito. E do espírito. Mas o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo desprende. E aí quando ele desprende, é a hora que a gente tem a oportunidade de estar livre do corpo. Muitos de nós queremos aproveitar esse desprendimento para ir festar, para ir fazer coisas aleatórias. Ficar livre, né? Ficar livre. Tô livre. Inclusive, é nesse momento que as influenciações espirituais acontecem também. Então tem muito espírito obsessor, ou diz que obsessor, assim, parece ser ruim, mas tem muito espíritos que são amigos das pessoas e fica esperando ali à noite. Tipo, vou esperar o fulano dormir para nós passear à noite. Aí chega lá, eles vão festar, vão farrear, vão fazer coisa errada. Assim como também os espíritos de luz, os trabalhadores, ficam nos esperando, caso a gente queira, para pegar a gente para ir trabalhar no bem. Então é uma escolha. Só que o que acontece? Nessa hora é a hora que o mundo espiritual e físico, né, se mistura ali. E aí é onde mora o perigo. Então, quando a gente está fora da nossa casa, que deveria ser um ambiente sagrado, que a gente deveria manter as boas vibrações, oração, manter a harmonia, quando a gente sai do nosso lar à noite e está indo para a rua, a gente, de certa forma, né, corre o risco de estar desprotegido, porque você acabou de entrar numa frequência, num mundo de vibração diferente da sua casa, ou de uma casa espírita. Não quer dizer que a gente foi para a rua que a gente não tenha proteção espiritual. A gente tem proteção também. Tudo depende da sua frequência, né? É porque é igual aqui nesse momento dessa parte da leitura que ele fala, né? Que da mesma forma, né, que tem essa vibração baixa e tudo quanto é tipo de espíritos ali à noite, né, transitando. Ele fala também que tem outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto. Então, ou seja, são espíritos elevadíssimos que velam por todos, né, nesse momento da noite. Então, do mesmo jeito que... Então a gente não vai mais poder sair à noite, nunca, né? Enfim, tem que sair à noite, tem que ficar com medo. Não. Se você estiver vigilante, e dependendo do lugar onde você vai, né, você está protegido. Depende por isso do intuito, da intenção e pelo qual motivo você está, né? E Jesus falava muito, né? Vigiar e orar, vigiar e orar. Então, o vigiar é vigiar os pensamentos, vigiar o local onde você está, né? Vigiar um convite repentino que chega, né? Vamos ali só um pouquinho, rapidinho, e daí de repente você aceita, cai numa cilada, né? Principalmente os nossos jovens, né? Os nossos jovens que têm um hábito noturno, né? A gente já foi, né, mais jovem do que somos, sabemos, né, que
A juventude gosta muito da noite, né? Sim. E estão mais vulneráveis, né? E muitos, a grande maioria, não tem a menor noção e conhecimento Desse perigo espiritual, né? Então a gente pode falar de um perigo em dobro, né? Porque a gente tem noção que a noite é mais perigoso ou a gente já tem intuitivamente, não tem? Tipo, a noite é mais perigoso. A gente já tem isso. Você sai na rua, assim, você tá sozinho, você tá andando numa rua, tá meio deserta, você já fica meio com medo. Se é de noite. De dia, você já tá um pouco mais tranquilo. Então, só por aí a gente já... Agora, essa noção do perigo espiritual, né? Então, a gente corre perigo em dobro mesmo. Por quê? Porque à noite, não só os espíritos encarnados como desencarnados estão na rua para fazer, né, alguma coisa de ruim. Como também tem as pessoas boas que estão ali acudindo as pessoas, fazendo o bem, né? E aí tem uma parte, se eu não me engano, não sei se é no capítulo anterior, que o Alexandre fala que nós estamos o tempo todo recebendo influências de todos os lados possíveis. Então ele até fala, olha, a gente está recebendo verticalmente, ou seja, vem de cima, né? A gente recebe das estrelas, dos astros, dos outros planetas, da Lua, de bilhões de informação, bilhões de emanações fluídicas. A gente recebe quando está na natureza, na Terra, de baixo para cima, do núcleo da Terra para os nossos pés. E a gente recebe a influência e bilhões de informações na horizontal, ou seja, no plano que a gente está, de outras pessoas, dos pensamentos, das vibrações, das frequências de rádio, das frequências de TV, da natureza, né? Então, onde eu quero chegar com essa fala? É que se eu sei que eu estou recebendo trocentas informações e influenciações ao mesmo tempo, nunca fez tanto sentido o orar e vigiar. Ou seja, eu tenho que estar em estado de vigilância, né? Então quer dizer que eu tenho que ficar alerta e aí eu não vou descansar, vou ficar só com medo. Não é isso. É ficar alerta e descansar em Deus. Se você está com a sua parte, né, feita, ou seja, você está fazendo o melhor que você pode, você está trabalhando bem, você está tentando evoluir, você está tentando, né, você está combatendo os pensamentos maus, né? Porque pensamentos maus nós vamos ter, né? Exatamente. Todos nós temos. O importante é combatê-los, né? Filha, você lembra quando a gente vai na cachoeira, assim, o tanto que, né, a gente vai na natureza, pega um sol, o tanto que é diferente, né? Sim. Uhum. Então, é por isso que é importante a gente estar em contato com a natureza. E aí... Essa troca, né, de energia, né, faz muita diferença para nós, né? A gente começou a ter mais hábito, né, de ir para a natureza e realmente faz muita diferença, né? Se as pessoas soubessem, né, o tanto que... E eu queria conectar com a gente fez, né, a leitura e a explanação da passagem de Jesus, do joio e do trigo, da parábola, né? Onde, em resumo, ele fala, olha, um homem veio, plantou a semente, e aí, quando os homens dormiram, veio o inimigo e semeou a praga, né? Então, ele plantou o trigo, veio o inimigo e semeou o joio. O joio e o trigo são muito parecidos. Quando eles nascem, né? Ele não tem... você não consegue diferenciar. Mas o que eu achei interessante é que Jesus conta nessa história assim, quando os homens dormiram. O que ele quis dizer com isso, né? Muitas vezes a gente está dormindo espiritualmente. É o perigo da gente estar dormindo. É o perigo da gente não estar atento às coisas espirituais. Porque as coisas materiais é muito fácil de nos conectar, né? Então, é fácil conectar com... eu vi um carro novo. Eu vi uma casa bonita. Eu vi... E acaba que a gente se encanta por isso, porque é uma coisa que você vê e pega, é uma coisa que você usufrui de uma forma muito intensa, né? O material. E nesse momento, quando a gente começa a ficar empolgado com isso, não estou falando que é errado, estou dizendo que a partir de hoje você vira um santo, não é isso,
né? Eu, por exemplo, não estou nessa condição ainda para falar isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que todo tempo que a gente está muito focado nas coisas materiais, o que são elas? É uma casa nova que eu quero, é um carro melhor que eu quero viajar mais, eu quero comer coisas melhores, eu quero vestir roupas mais caras, eu quero isso. Porque agora eu tenho que investir mais na minha beleza, agora porque não sei o quê. Tudo que é material, quando a gente não faz esse equilíbrio, a gente está dormindo. Então a gente está dormindo para as coisas do bem. E é o momento em que o inimigo chega. Quem é o inimigo? Né? As sintonias inferiores. E a gente não está transferindo e falando que o inimigo é o obsessor. É o obsessor. Né? A gente tende a jogar a culpa no obsessor. Né? Na verdade, o obsessor só planta uma sementinha na nossa cabeça se a gente... Tem uma brecha. Deixar. Se tiver uma porta aberta, né? Uma janelinha. E que tipo de janelas, filha? Que portas abertas você acha que é quando a gente dá essas brechas, na sua opinião? É a frequência que a gente está, músicas que a gente ouve, pensamentos maléficos, não fazer oração constantemente. E tem um termômetro dentro de nós, né? Qual que é? Termômetro. Uhum. Deus deu um termômetro pra gente. Consciência. Glândula pineal? Não sei. Sentimentos. Tá. Quando você começa a sentir, esse é o termômetro. Tô sentindo depressão. Tô sentindo tristeza. Tô sentindo raiva. Tô sentindo alegria, euforia, amor, paz. Então, a criação divina é tão perfeita que ele deu esse termômetro. Quando você começar a sentir alguma coisa, quer dizer que antes do seu sentimento veio um pensamento. Esse pensamento que gerou o sentimento. Então, a gente tem que se perguntar: o que é que eu estou pensando que está me gerando esses sentimentos? E o desafio é porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está pensando. É tão profundo, né? É um pensamento tão sorrateiro, lá embaixo. Aquelas vozinhas que falam baixinho a gente não ouve, né? Quando a gente, sente ciúme, quando a gente sente inveja, quando a gente sente essas coisas, é a vozinha. E essa vozinha não quer dizer que é a vozinha do obsessor, não. Pode ser nossa mesmo, tipo... Nossa, meu Deus, olha lá, não sei o que. A gente começa a falar, sabe, baixo. Então, esse é o perigo da gente estar dormindo, né? E como que a gente pode detectar essas vozes na nossa cabeça, esses pensamentos, filha? Como que você acha? Prestar atenção no que você sentiu naquela hora, no que você pensou, em que frequência você estava. Isso é muito importante porque às vezes a gente vive a nossa vida correndo para um lado e para o outro, ou então sempre muito ativos, né? Tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô no celular, daqui a pouco eu tô comendo, e daqui a pouco eu tô correndo, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e tal. E você não dá espaço para perceber o que você pensa, o que você sente, né? Esses momentos é só quando a gente para e fica ali quietinho, às vezes está em oração, uma meditação, você começa a perceber um fluxo de pensamentos vindo, e aí você consegue, como se fosse numa tela de um tablet, né, uma tela mental ali, você consegue detectar que vem aí você fala, opa, pensamento é esse, né? Aí vem outro, eles pulam igual pop-ups, né, na nossa cabeça. Aí se você não estiver parando e prestando atenção neles, você não vai saber. Eles vão te pegar, vão para o inconsciente, vai para o sentimento, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? E se a gente criar o hábito de analisar o nosso dia, né? Por exemplo, vou dormir hoje. Antes de dormir, o que foi meu dia? Qual que foram as coisas boas e as não tão boas que eu fiz, as atitudes, né? Se a gente criar esse hábito, acho que, se não me engano, é Santo Agostinho, né? Que fala sobre
Foi Santo Agostinho que falava, que recomendava, né, fazer a análise da sua consciência antes de dormir. Então você para, pensa, tipo, eu tive sentimento de raiva, eu briguei com alguém hoje, por que isso aconteceu? Né? Qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Né? E aí eu começo a enxergar e ter a oportunidade de falar, amanhã então, se acontecer de novo, pelo menos na situação aqui, eu vou fazer diferente. Né? E aí, quando a gente fala dessa parte, né, que a gente está dormindo, e a gente fala que o sol, ele é o nosso... o sol é um guia. E é tão interessante, sabia que os navegantes usam o sol para navegar, filha, no mar? Então, por exemplo, se você sabe aonde o sol nasce, você coloca seu braço direito. Ah, tá, sabia. Aí é o leste. Uhum. Do lado é o oeste. Aí do lado esquerdo é o oeste. É norte, isso. Então, quando quando você tem essa noção do sol, você se direciona. Por exemplo, imagina que você está numa floresta, né? E eu quero conectar com aquele documentário que a gente estava assistindo da natureza. Eu lembrei dele agora. Né? Os animais se orientam pelo sol. Totalmente, né? Então, a hora que acorda, tipo, a hora que o sol acorda, eles acordam. Onde o sol vai direcionando. A hora que o sol está no meio do céu ali, que eles sabem que é meio-dia, né? Eles almoçam, né? E exatamente, olha, a hora que o sol está em cima, é hora de almoçar. Se eles vão para longe da casa deles, eles percebem quando o sol está descendo, eles já é hora de voltar, né? E assim que o sol se põe, eles sabem que eles têm que dormir. Né, é perfeito, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, ó, o Andrade, meu primo, a Samanta mandou boa noite para nós aqui, a Cibele, minha irmã, aqui a Maria Arlete. Inclusive a Cibele comentou aqui, ó, que é muito importante, né, antes de dormir a gente estar conectando com a espiritualidade, né, para que a gente possa ter proteção à noite, né. E acredito que estar nessa frequência antes de dormir nos ajuda dos perigos noturnos, com certeza. A gente pode, né, fazer essa intenção, né, intencionar, né. A Norma também está mandando ali, ó, boa noite com Jesus, absorvendo conhecimentos. Obrigado, Norma, por estar sempre nos acompanhando. Obrigada. Né? Obrigado pelo feedback. Então, pessoal, é isso. E qual é o sol que nos guia? Deus. Não. Deus. Tem um representante de Deus. Jesus. Isso. Então, aqui na Terra, o nosso sol maior é Jesus, né? Jesus é o nosso sol. E é tão interessante que quando algumas pequenas experiências que eu pude viver assim em alguns trabalhos mediúnicos, nas apresentações do Grupo Luz, quando eu me emociono, né? Quem me conhece sabe que eu sou chorão pra caramba. E aí quando eu minimamente, né, porque eu ainda queria ter mais conexão com a espiritualidade, não vou falar superior, mas pelo menos é que eu consigo sentir uma vibraçãozinha melhor, não sei, né, qual o grau dessa espiritualidade, porque a gente é tão materializado, né, que qualquer vibração um pouquinho mais elevada, a gente, né, já sente a diferença. Então, às vezes que eu consegui ter algumas experiências mínimas, assim, né, eu sinto um calor. Interessante, né? Eu sinto, quando eu me emociono, sinto a presença da espiritualidade, assim, eu sinto um calor, né? Então, isso me diz que Jesus, né? Ele até fala na Bíblia, né? Jesus é quente, Jesus ele queima. E se a gente pegar lá a história de Saulo, que virou Paulo, quando Jesus apareceu para Paulo, a luz de Jesus foi tão intensa, foi tão quente, que queimou a visão de Saulo. Ele ficou cego na hora, de tanta luz. Então Jesus, ele disse, né, seja frio ou seja quente, não seja morno que eu te vomito. O que significa? Significa que cada vez mais nós temos que
pensar que não dá para a gente ficar em cima do muro com Jesus. Então Jesus quer que a gente se posicione. Ou desce do muro e fala, não, hoje, você pode dizer, hoje eu não estou com Jesus, está tudo bem. Mas quando você estiver com Jesus, esteja com Ele. Né? É difícil estar com Jesus. Jesus tem muita intensidade. Não é fácil estar com Jesus. Mas é o único caminho. E nós, muitas vezes, com Jesus, né, nós nos comportamos como adolescentes, né? A gente, às vezes a gente se afasta, às vezes a gente reclama, por que as coisas estão assim e tal. Às vezes a gente não está reclamando para Jesus, né? Mas quando a gente faz isso, a gente se afasta dele, né? E aí nós ainda somos, né, crianças e adolescentes diante da espiritualidade, e ainda ficamos dando birra aqui do lado de cá, e eles lá de cima tentando nos socorrer da melhor forma possível. Eu fico imaginando assim, né? Se Jesus fosse nos tratar igual a gente trata Ele. Né? Então assim, Jesus vem e bate na nossa porta. Estou precisando de você. Você pode me ajudar hoje? Estou precisando de uma tarefa ali. Precisava de alguém para me representar. Aí você fala, sabe o que é? Eu estou meio ocupado aqui, eu estou com preguiça hoje, eu acho que hoje eu não vou não. Aí tá bom. Aí imagina, aí a gente vai lá, a gente está no desespero, tá dando as coisas, tá dando errado, aí a gente vai lá e, Jesus, você pode me ajudar, por favor? Por favor, Jesus, me ajuda. Aí se ele olhar assim e falar assim, sei não, acho que hoje não posso não, estou meio ocupado aqui agora. Imagina. O tanto que nós seríamos mais infelizes sem essa ajuda. Né? Ainda bem que a espiritualidade é muito generosa, bondosa e amorosa conosco, né? Então, a gente está chegando à reta final, né? Vamos fazer nossas considerações finais? Quer começar, filha? Passar a bola para as damas. Quer começar? Sim. Bom, que nós possamos vigiar e orar, né? Vigiar os nossos pensamentos, né? Com esse conhecimento que adquirimos aqui, o quanto os pensamentos realmente podem nos adoecer, né? Mas também podem nos fortalecer. Então, que tenhamos pensamentos positivos, de paz, né? Que possamos estar em vibrações pela paz no mundo, né? E que possamos ter os nossos pensamentos sempre em Jesus, né? Que é nosso guia e nossa luz maior. Muito bom. Como minha mãe falou, sempre vigiar os pensamentos, né? Sempre estar em estado de oração, sempre estar mais perto de Jesus para que tudo ocorra bem. Tem aquela música que a gente canta que fala: siga, irmão, venha para a luz, venha com todo o amor encontrar Jesus. A gente passa muito tempo nessa vida oscilando. Né? Tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou triste, estou feliz, estou triste. O que importa é a gente entender que nos momentos que a gente estiver na escuridão, a gente pode acender a luz. Imagina que você está no seu quarto, está escuro, você está com medo, né? Você está ouvindo barulhos, a tempestade lá fora está forte. Né? Mas você sabe que se você levantar e fizer um esforço, né? Vencer o medo, porque quando a gente está com medo, não sei se já aconteceu com você, né, que está me ouvindo aí, você está no seu quarto e aí você sente medo. E aí você entra debaixo da coberta, e aí você sente muito medo, o medo te paralisa, e você não consegue levantar, você não consegue nem se mexer. Né? Mas quando a gente busca a coragem, diz, eu vou enfrentar esse medo e vou acender a luz, é isso que a gente pode fazer. Então, um dia que você estiver muito triste, depressivo, pensando em desistir, em não sabendo mais o que fazer, é importante você vencer esse medo e buscar ir lá no interruptor e apertar a luz.
Apertar a luz é você, sabe, se conectar com Jesus. E se você pode, né, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso com oração, do fundo da sua alma. Você pode olhar para o seu lado, ver que tem alguém pior do que você e ajudar um pouquinho. Você pode sair e correr no sol, né, para que os seus pensamentos deletérios possam se desfazer através do sol. E você pode intencionar o amor. Então, que Jesus possa te abençoar, que Jesus possa ser o seu guia, assim como o sol é o guia para os navegantes, que Jesus seja o seu guia para você navegar nessa terra. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.